4. Vamos fazer uma leitura responsiva, tá bom? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, insistes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. irmão Josias, leia o versículo 3F. Perdoe, infelizmente a minha visão tem que comprar o óculos. Tá, então outro lei. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Kathleen, verso 6. Achou, filho? Tão pequenininho dentro da vida dela. Porque eu já estou sendo oferecido por Aspersão. Libação. Isso. Sacrifício. eu tenho da minha Partida. está próxima. Vamos ler o verso 7 juntos. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Verso 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, dará naquele dia. e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém? Nosso Deus, que nessa noite a tua palavra seja mais uma vez descortinada aos nossos corações. Que tenhamos, ó Pai, um entendimento, um conhecimento, que a revelação das entrelinhas sejam claras, ó Deus, ao nosso espírito nesta noite. Que o Senhor fale, que entendamos a tua vontade e que tenhamos um coração aberto para receber a boa semente. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Interessante que a leitura, o estudo da palavra é muito importante, irmãos. Infelizmente, até na vida secular, por exemplo, eu voltei a estudar, eu estava velho, voltei a estudar. E na época tive a oportunidade de estudar, eu queria a gandaia, queria a bagunça e queria a fuzuaca. Aí eu senti já, na idade maior, a necessidade de retornar para aproveitar o tempo perdido. Geralmente na igreja, tem pessoas que nem a Bíblia em casa lê, quanto mais na igreja. Por quê? Porque a Bíblia, irmãos, ela tem que estar constantemente em nossa boca e em nossos corações. Seja ela a tempo e a fora de tempo. E às vezes, muitos irmãos utilizam assim. Eu sempre gostei, irmãos, quando eu aceitei a Jesus, eu sempre fui um cara curioso para conhecer o que falavam para mim, por isso furando para um seminário. Quando eu estava no seminário me formando, eu era um crente cri-cri. Eu queria que o pastor, que o professor me explicasse o que eu não entendia. Eu fico vendo hoje a Glória, a Tamires, a Kathleen, alguns aqui no nosso meio, que pergunta, que lê o texto, isso é incentivo, é quem está ensinando. Porque o bom para nós que ensina é quando os alunos, ou aqueles irmãos que estão, no caso, no plenário, os irmãos se interessem e os irmãos também se envolvam no que está sendo falado. Porque é igual uma escola secular. Falei para os irmãos que eu tinha dificuldade em química e em física, e em matemática. Todo mundo tem essa dificuldade em química, física e matemática. Só que nós temos que aprender alguma coisinha para poder passar pelo menos com uns 6 pontinhos, né? Pelo menos acima da média, para não ficar no vermelhão quando chegar ao final do ano. Então, irmãos,
de Deus não é difícil se entender, porque ela é revelada pelo Espírito de Deus, quando aquele que ensina tem o ministério. Aleluia. Porque ensinar a palavra, não é todos que são chamados para ensinar. Ensinar a palavra está em Efésios 4:11, que diz: Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mestre é aquele que ensina a palavra. Por isso tem todo que sobe no altar e está pronto para ensinar, porque cada macaco no seu galho. Temos que saber a nossa vocação naquilo no qual Deus nos chamou. E às vezes, irmão, temos dificuldade de entender algumas coisas, não é porque nós somos burros, não. Porque aquele que está ensinando não está ensinando segundo a palavra de Deus. E uma coisa que eu não gosto, irmãos, eu não gosto quando a pessoa não conhece a palavra, fala assim: mas eu aprendi assim, sabendo que aprendeu errado, mas não tem o que dispor. Eu falo: não, eu aprendi errado, quero aprender certo. E às vezes, irmãos, aprenda bem isso. Todo aluno mal ensinado vira um péssimo professor quando se forma. Você pode perceber isso. E, irmãos, a humildade fala assim: eu preciso aprender, cabe em qualquer prateleira, cabe em qualquer lugar. Mas o grande problema é que às vezes muitos pensam que são e não estão com nada, e não vão chegar também a lugar nenhum, irmãos. Então, essa introdução desse estudo é para dizer o seguinte: que o apóstolo Paulo, ele tinha cuidado em preparar uns e não todos, porque Paulo sabia que Timóteo, Tito e as 11 igrejas que ele estabeleceu eram multiplicadores de vidas. Por que hoje eu deixei o Francisco falar, deixei o presbítero falar? Porque vocês aqui também é uma voz de Deus para edificar alguma vida. Entenderam? Porque eu deixei a Glória falar. Porque muitos aqui, irmãos, as coisas de Deus não é por regra, é pelo Espírito. Eu não posso colocar Deus, guarde bem isso, eu não posso pôr Deus dentro do meu sistema, eu não posso pôr Deus dentro do meu princípio, eu tenho que me sujeitar ao princípio de Deus, que é bênção para a minha vida. Deu para entender, irmãos? Então, todos nós que temos filhos aqui, nós temos que ter cuidado no que ensinamos para eles. Porque se eu falo do meu filho, nós foi, nós vai e nós vem, o que meu filho vai falar quando ele crescer? Nós foi, nós vai e nós vem. Está errado. Então eu tenho que ensinar: nós iremos, nós subiremos, nós desceremos. Não é subir para cima e descer para baixo. Não é entrar para dentro e sair para fora. Não, existe um sentido para não ensinarmos errado e não fazer pessoas errando também com nossos próprios erros. Porque um dia, se eu aprendi errado, eu tenho que aprender o que é certo. Então, quando eu entrei no seminário, eu queria aprender o que era certo. Por isso que eu vou pela palavra. Eu não me enveredo por conversa mãe e conversa fiada. Então, Paulo tinha esse cuidado. Como você tem que ter cuidado naquilo que você escuta com aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala não fica solto. Alguém está ouvindo. E às vezes, irmãos, o que falamos para alguém tem duas opções: ou abençoar ou atribular. Quantos que falam assim? Irmãos, olha, o apóstolo Paulo sabia que Timóteo ia lidar com situações complicadas. Timóteo ia lidar com donzelas, Timóteo ia lidar com senhoras, Tiago ia lidar com idosos, Tiago ia lidar com atribulados, Tiago ia lidar com endemoniados. Então Paulo sabia que Timóteo tinha que seguir, não a sua regra, mas a palavra. A palavra. Leia aí o versículo 5. Alguém lê? Glorinha, lê para mim, por favor, fofinha. Versículo 5. Isso. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha que coisa linda. Lê, minha irmã Patrícia, por gentileza, o 5 de novo, filha, na tua versão. Sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui, escute bem. Timóteo era pastor. Faze a obra de um evangelista. O que é um evangelista?
aquele que abre frentes de trabalho. Evangelista é aquele que vai para a rua, aquele que vai de porta em porta. Esse é o evangelista. Paulo aqui sabia que Timóteo era um pastor de ovelhas, mas havia uma obra, como há nessa rua, de evangelizar, de falar de Jesus, porque falar de Jesus chama, até um espírito kardecista fala. Eu tenho que falar que Jesus salva, liberta, transforma, e ficar naquela vida, aquela pessoa, insistir em para que Deus faça a obra, porque existem redes espirituais que impedem aquele que está ouvindo receber a palavra ou a boa semente. Por isso, irmãos, olha o que Paulo falou para Timóteo: mas tu ser sóbrio em tudo. Por que Paulo falou em ser sóbrio em tudo? Porque existem pessoas que são loucas de pedra, queridos, que aceitou o Salvador, mas fala um monte de besteira e ainda fala que é em nome do Senhor. Eu conheço um monte de gente que fala que Deus falou, que o Senhor falou, e você vê que não falou nada, porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Paulo sabia que a sua saída dessa terra para a eternidade estava pronta. Ele sabia que Deus iria tirá-lo da terra. Aí ele sempre preocupado em preparar para dar continuidade na obra que ele começou. Nós que estamos aqui nessa noite, estamos no início de uma obra. Essa igreja é uma nova igreja, e toda nova igreja tem a sua regra de prática, que é a palavra de Deus. A igreja é fundamentada na palavra. A igreja, a sua base é a palavra. Jesus é a palavra. Sem Jesus, a igreja não está valendo de nada. Por quê? Porque a base da igreja é a palavra. Abra sua Bíblia aí. Evangelho de João. Evangelho de João. Mateus, Marcos, esse está na epístola, fofinha. Que? Esse é Evangelho? Tá certo. Tá certo. Evangelho de João, capítulo 1. Leia devagar para você poder entender o que você está lendo. Capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Kathleen, Tamires, lê o verso 4, filha. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Lê o 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Olhe para mim. Olha que diz o texto. No princípio era o Verbo. Verbo é uma expressão. Eu, tu, nós, vós, eles. Verbo é uma expressão. Em outras versões diz, no princípio era a palavra. Olha, Gênesis capítulo 1. Gênesis. Isso. Lá no início. Primeiro. Gênesis 1. Peraí. Quem achou pode mandar bala. Gênesis o quê? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, preste atenção. Voltemos para Timóteo. Então, o que entendemos? Que no princípio Jesus era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que entendemos? Que a palavra, olha que o apóstolo Paulo fala no mesmo texto, no versículo 2, Timóteo 4, 2. Leia, por favor, Patrícia, por gentileza, amada. Timóteo 4, 2. Pode ler? Pode ler, filho. Prega a palavra, insta que seja oportuno, que quer não corrige, repreende, a sorta com toda a
longanimidade e doutrina. Isso. Aqui. Preta, lê, por favor, versículo 2 de novo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Tamires, por favor. 2. Isso. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Patrícia, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos vossos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Observe que Paulo frisa aqui, no versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Vamos lá para Atos 2, Atos dos Apóstolos, está depois de João. Atos. Espera só um minutinho. A Tamires fez uma... Seja bem-vindo, meu irmão. Pode entrar. A casa é sua, filho. Não vou ficar não, só vim dar satisfação. Estou chegando agora. Não, vamos orar pela tua vida. Amém. A gente vai orar pela tua vida, meu irmão. Sempre Atos pouquinho. 2 o quê? Era para estar mais cedo aqui, mas peguei engarrafamento. Não quero te dar um abraço. Não, eu tô sujo, cara. Sujo, né? Com pé de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu. Atos 2:47. Atos, capítulo 2. Calma. Só vai orar pela tua vida, meu irmão. Não tem 47 aqui no livro, né? Tem sim. Atos 2. Então não tem não. Tem sim. Atos